Hello, everybody. Good evening and welcome to our live meeting. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entrar no mercado de trabalho, construir aí uma ferramenta muito importante para quando a gente está procurando trabalho, ok? Muito bem. Então, como montar um currículo em inglês? E aí não serve só para currículos em inglês, mas hoje nós vamos ter aí algum vocabulário, né? Algumas estruturas básicas de um currículo in English, alright? Muito bem. Yes, isso mesmo, Grace. É interessante ter o currículo in English and em português, right? E a gente pode usar o mesmo. A gente pode fazer uma base, né? Fazer uma estrutura e usar o mesmo. Eu faço sim também. O meu currículo é o mesmo em português and in English. In English, a gente tem um detalhe a mais, ok? Que se der tempo a gente fala hoje, senão a gente aborda na próxima semana, mas que geralmente empresas em outros países pedem esse detalhe a mais, né? Que é um pouquinho diferente do Brasil. No Brasil, eu não costumo ver esse requerimento. Mas vamos lá. Então, a estrutura básica. Yes, Roberto. A estrutura básica vai ser aquela que acredito que vocês já tenham visto, pelo menos, ou já conheçam de algum lugar, né? Que é name and contact, a summary, skills, work experience and education, ok? Não necessariamente nessa ordem, essa foi a ordem que eu escolhi, a ordem que eu gosto de colocar, mas não necessariamente, né? A gente pode colocar education primeiro, work experience depois, no problem, ok? Então vamos lá. Aqui eu sei que não dá para ler, mas é só para a gente ter um exemplo de layout, tá bom? Depois a gente vai trabalhar cada partezinha. Então, exemplo de layout, né? O name, bem grandão lá em cima, contact, summary statement, que nem sempre tem em português, but it's nice, né? Mas é legal de ter também, mesmo no seu currículo em português. Qualifications, education, work experience, e aí a diagramação, o layout, pode variar de acordo com o seu gosto, né? Outro exemplo, né? Já um layout um pouquinho diferente, uma diagramação um pouquinho diferente. Então, work experience de um lado, depois education, skills, pode aparecer também esse campo, né? Skills, habilidades, é interessante, muita gente coloca. E para quem está contratando, também é interessante de perceber aí como a pessoa se vê, quais habilidades que ela consegue dizer que tem, né? Que ela consegue perceber em si mesma. Um outro tipo de currículo, acho que esse tipo também está sendo bem usado, que é um tipo com foto, né? No Brasil tem bastante currículo com foto, tem lugares que até preferem currículo com foto, né? E aí também uma outra diagramação totalmente diferente. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente poder tirar algumas ideias, ok? Muito bem. Esse também eu acho bem interessante. Ele tem um layout básico, né? Cores neutras e fortes, porém um layout bem básico. E ele acrescenta algumas coisas também. Ele coloca languages, interests, né? Então, quais os interesses da pessoa, que são alguns extras, não são itens obrigatórios de um currículo, mas é interessante de ter, ok? Muito bem, então vamos lá. Primeira parte do nosso currículo, very, very simple, name and contact, right? Então, é importante que a gente coloque o nosso nome e os nossos contacts, right? Nossa contact information. Normalmente, para contato, as pessoas costumam colocar cell phone, email address, and nowadays I believe that's it. Hoje em dia, acho que é o suficiente, né? No Brasil, WhatsApp, very important. Muita gente entra em contato através do WhatsApp. É interessante também, algumas pessoas colocam as plataformas digitais ou mídias sociais, né? Isso é bem legal também, bem importante de ter. Então, por exemplo, mídias sociais que têm a ver com a parte mesmo de business, né? Como LinkedIn, for example. Twitter não existe mais, mas enfim, né? Também seria interessante de ter. Você pode colocar aí outras
mídias sociais que vocês usam ou plataformas digitais, ok? Tudo que você tiver aí de interessante a respeito de informações pessoais, é legal de colocar nesse lugar, nesse espaço, ok? Ah, a cidade onde mora sempre aparece, é importante, dependendo do que você está procurando, principalmente se for um trabalho presencial. Hoje em dia, não sei se isso se faz tão necessário para todas as vagas, talvez não, mas aí há uma questão de a gente analisar, né? Talvez se a gente estiver procurando uma vaga online, a gente pode colocar, mas não vai fazer tanta diferença, ok? For example, I live in Santos and I work for transfer. A lot of people that work for transfer live in Rio, né? Muitas pessoas da empresa trabalham no Rio, por exemplo, são do Rio, né? Então, nem sempre isso vai fazer uma grande diferença, right? Muito bem. Outro exemplo, então, com a fotinho, e aí about me vai ser embaixo, né? Mas do lado aí a contact information, com os links também, eu acho bem bonitinho quando a gente consegue colocar esses links, né? Então, as figurinhas referentes ao tipo de contact information que vai aparecer, né? Muito bem. Essa mais completinha, porque ela já colocou, além então do email address, do cell phone. That's right, Roberto, né? Yes, Raimundo. LinkedIn nowadays is very important. And CREA number for engineering. Para quem tem algumas profissões específicas, colocar o número de registro, né? Quem teria esse tipo de número de registro? Educadores físicos, doctors, right? Who else? People who work in healthcare, profissionais da saúde. Então, se você tem um número de registro, também é importante colocar aqui na personal information, ok? E as suas mídias sociais, ok? For example, in this case, Jane left her LinkedIn account and her Instagram account link, right? Muitas empresas verificam, procuram. Isso, Nayara. Nayara tem o CRN, né? Nutritionist. That's right. Então, se você tem um número de registro, também é importante colocar. A pessoa pode precisar verificar, a empresa talvez, né, verifique esse número, esse registro, antes de te chamar para uma entrevista. For example, lawyers, that's right. Lawyer tem a OAB, né? Isso mesmo. Então, toda profissão que tem um número de registro também é importante colocar neste local de personal information. Ok? Muito bem. O próximo step, próximo passo depois de personal information, geralmente, Corém, that's right, Marilei. Para enfermeiros tem o Corém. E para doctor, CRM, that's right. I had forgotten. Muito bem. O summary, ele vai falar um pouquinho de vocês. Então, summary é isso mesmo, é um sumário, né? Uma breve introdução sobre a pessoa que está ali colocando suas informações no currículo, né? Então, esse summary nem sempre aparece nos currículos em português, mas mesmo nos currículos em português seria interessante. É um parágrafo breve com algumas informações importantes sobre você, por exemplo, né? E aí eu coloquei como a gente faz esse summary, o que precisa ter nesse summary, right? Para library, biblioteconomia para bibliotecários. Legal, Marivaldina. É o CRB, Conselho Regional de Biblioteconomia. Excellent. Que legal. Tá vendo? Tem muitas profissões que precisam de registro, né? Muito bom, muito legal. E aí, eu coloquei alguns steps, alguns passos aí de como a gente pode fazer o nosso summary, a nossa breve introdução. Então, primeiro ponto, start with your title or role, what you do or what you specialize in. Então, a gente pode começar com o nosso título, ok? Já avisando, né, o cargo que a gente quer alcançar. Então, in my case, for example, teacher, ok? Então, meu título, meu papel, né, role é o papel que você desempenha. Teacher, engineer, ok? Nurse, doctor, lawyer, nutritionist. O que mais vocês falaram aqui? Librarian, right? E aí colocar o seu título, né? O que você faz, qual é a sua especialidade. Então, por exemplo, I'm a teacher, I teach English as a foreign language to students of all levels. Então, ensino inglês como língua estrangeira
para estudantes de variados níveis e idades, ok? Me especializei nisso ou naquilo. Então, é interessante nessa primeira parte, né, trazer essas informações. Depois, add your experience. How many years you've been doing what you do? Fala um pouquinho sobre a sua experiência, né? Há quanto tempo você faz isso? So, I've been teaching for over 15 years, né? Eu já ensino há algum tempo, há tantos anos, ok? Raimundo, I'm a mechanic inspector, ok. Precisa de registro também? Tem o número de registro? I'm not sure. Depois, a gente pode colocar aí nossos achievements, né? Nossas conquistas. Então, o que que a gente já fez que foi bem-sucedido. Então, por exemplo, eu já liderei um time e conseguimos, né, aumentar, por exemplo, as vendas de uma empresa, ou no caso, deixa eu ver algumas, lawyer, né? Não sei, já conseguimos resolver alguns casos, né? Ou casos importantes, famosos, enfim. Achievements aí são coisas que você já alcançou dentro da sua área, ok? E aí, se você tem bastante tempo, provavelmente você tem algumas coisas interessantes para falar a respeito aí dos seus achievements, das suas conquistas dentro da sua área. Then, you can talk about your key skills. Pode falar um pouquinho sobre as suas habilidades-chave, né? Então, as suas habilidades mais importantes, focando aí no que é mais relevante para a posição que você está buscando, ah, no momento, ok? Então, lembrando que, né, o summary ele pode ser um texto, você pode ter um texto base, mas é interessante adaptar para cada position, né, que você está buscando. Então, para cada posição aí, para cada job que você está buscando, ok? Então, você pode mudar um pouquinho uma coisa ou outra para poder casar e para poder combinar com a posição que você busca no momento, ok? Na empresa que você busca no momento. And then you can conclude with your overall strengths. E aí você pode concluir com as suas habilidades mais fortes, né? Aquilo que são os seus pontos mais fortes, ok? Nayara says this month I finished my very complex CV to apply for EB2 and IW visa. That's right, Nayara. Essas coisas são bem complicadinhas mesmo, né. Mas que legal que você já fez isso, já fez o seu curriculum vitae, né. E tomara que dê tudo certo, alright? Muito bem, então o summary é essa breve introdução a respeito, de quem você é como profissional. Então o seu título, experiência, as suas conquistas e as suas habilidades. I believe you, Nayara, it is hard. Para qualquer coisa relacionada a visto, tem muitas complicações, né. Mas, assim, apesar de ser muita papelada, se você tem feito tudo direitinho, vai dar certo, ok? Muito bem, vamos lá. Um exemplo aqui para vocês de summary. Olha só, tem a tradução embaixo, tá bom? Vou ler em inglês, depois a gente vai trabalhando aí os significados, tá? Olha só, aqui é um currículo de um Project Managed Professional, né? Então, um gestor de projetos. Então, ele fala assim: Certified Project Managed Professional, PMP, with a valid New York State Professional Engineer license and over 5 years of experience in civil engineering projects, proven track record in leading cross-functional teams to exceed project delivery expectations on time and within budget. Para project management, isso é muito importante, né? Entregar dentro do prazo e dentro do orçamento. Então, olha só o que ele colocou, ou ela, né? Profissional certificado em gestão de projetos, com licença válida de engenheiro ou engenheira profissional do estado de Nova York e mais de 5 anos de experiência. Então, veja, o title, né? O que ele faz, o que a pessoa faz. Então, é uma pessoa que é gestora de projetos. Qual é a especialidade, né? Com licença válida, o tempo de experiência,
mais de 5 anos de experiência, over 5 years of experience, com engenharia civil, né, projeto de engenharia civil. E aí, ó, um histórico comprovado, ou seja, a pessoa tem como comprovar, ah, esses anos de experiência, né, em liderar equipes multifuncionais para superar as expectativas de entrega de projetos dentro do prazo do orçamento. Muito importante para essa área, né, porque projetos geralmente as pessoas dão um prazo, mas é difícil cumprir o prazo e o orçamento. Então, como a pessoa em questão, conseguiu, né, em alguns dos seus projetos cumprir, é importante colocar isso no currículo, porque para quem está contratando isso é de extrema, importância, né. Poxa, a pessoa ela consegue trabalhar dentro do prazo do orçamento, ok? Outro exemplo lá no currículo, né, highly capable professional English teacher, aí já da minha área, and professor with a focus on student learning and engagement, experienced teacher and facilitator with 16 years of service in the post-secondary academic setting. Então, aqui, de novo, ele vai trabalhando aí com o role, né, o papel, então, English teacher, o foco, a especialidade da pessoa, né, focus on student learning and engagement, focado, né, no aprendizado, aí no engajamento dos alunos, experienced teacher, experiente, né, com 16 anos de serviço, dedicated to teaching students the principles of college level writing. Então, outro detalhe do trabalho da pessoa, né? A pessoa ensina escrita aos alunos, literatura, né? E leitura também. Exceptional knowledge of delivering instruction with technology and empowering students to use valuable resources. Então, com o conhecimento aí de falar sobre tecnologia, de usar as tecnologias, né? E empoderar os alunos, capacitar os alunos para usar esses recursos valiosos. E aí, a última parte, ele fecha, então, com essa conclusão: excellent understanding of curriculum development and assessment methods based on research and practice. Então, além de todos esses anos de experiência, de tudo que a pessoa faz, ainda ela também desenvolve currículo, né? Aqui não é esse currículo que a gente está falando, mas o currículo acadêmico, certo? E também métodos de avaliação com base em pesquisa e prática. Então, veja, quanto mais detalhes aí você conseguir colocar das suas habilidades, mais interessante e chamativo vai ficar o seu summary, ok? Outro mais curtinho, vou passar para a próxima já, para a gente conseguir fazer todas. Próxima etapa seriam as skills, as habilidades, né? Então, como a gente vai falar das nossas habilidades? A gente vai escolher as habilidades que são relevantes para o trabalho que nós estamos buscando no momento. A gente vai usar termos técnicos, né, para quem está lendo o nosso currículo entender, perceber que a gente sabe do que está falando, certo? E também você pode colocar habilidades pessoais, interpessoais, habilidades emocionais, né? Por exemplo, teamwork, sei trabalhar em equipe, né? Communication, me comunico bem, que são coisas muito valorizadas em todas as empresas. Vamos ver alguns exemplos, olha só. Aqui a gente tem exemplos de professional skills, então habilidades profissionais. Por exemplo, group teaching abilities, né? Então, habilidade de trabalhar em grupo, de ensinar em grupo, ok? Teacher support, habilidade de colaborar com outros professores, né? Ou assistir outros professores. Solid communication and interpersonal skills, então, comunicação sólida, habilidade interpessoal. Independente da área, habilidades interpessoais são sempre muito bem vistas e muito bem-vindas, ok? Então, se você consegue falar sobre isso, se você acha que você tem também, né, a gente não vai mentir, é importante colocar no currículo, ok? Olha alguns exemplos de habilidades interpessoais. Communicated regularly with parents to provide progress updates and identify areas for improvement. Então, nesse caso, é um professor de ensino básico, né? Então, me comuniquei, no caso, se comunicou regularmente com os pais, né, com a finalidade aí de promover o progresso e identificar as áreas em que os alunos podem melhorar, né? Ó, participated in parent-teacher conferences and faculty meetings. Então,
participou aí de reuniões de pais e encontros ou reuniões também dentro do corpo docente, né, como corpo docente, ok? Provided one-on-one assistance to a student with IEP. Então, também tem essa especialização aí de prestar atenção individualmente em necessidades dos alunos, ok? Outros exemplos aí de skills, né? Habilidades aí no geral. Então, presentation and public speaking, tem a habilidade de fazer apresentações, falar em público. Esse modelo achei um pouquinho diferente, mas eu gostei, que a pessoa foi preenchendo os quadradinhos, né? Então, tenho muita habilidade nisso, não tenho 100% de habilidade nisso. Também é interessante a gente deixar claro aí, né, aquilo em que nós somos muito bons, aquilo em que nós podemos melhorar e nunca mentir, né? Nunca falar algo que a gente não vai conseguir entregar, certo? Olha só, active listening, então a pessoa ela ouve ativamente, ela ouve bem. Perseverance, ela é uma pessoa perseverante. Teamwork, uma pessoa que trabalha bem em equipe. Written and oral communication, uma pessoa que se comunica bem na escrita e na fala, né? Creativity and problem solving, pessoa que é criativa e consegue resolver problemas, ok? Mais um exemplo de technical skills, então ela sabe fazer gráficos, ela sabe, aí já é outra área, né? Fazer BIM and 3D modeling, platforms, então as plataformas que ela consegue usar, Windows, Microsoft Office, Google Drive, Docs e outros que a gente pode colocar também em technical skills, ok? Então, nas habilidades podem ser habilidades, devem ser habilidades profissionais, mas a gente também pode colocar outras habilidades, right? Depois, a gente pode falar da nossa work experience. Então, para work experience, é legal a gente colocar alguns verbos de ação. Então, falar sobre o que você já fez, o que você já realizou de uma forma mais dinâmica, né? Então, olha só, aqui o que a pessoa fez mesmo, né? Desenvolveu e executou social media and print marketing strategies. Então, desenvolveu e executou estratégias aí de mídias sociais, né? Participated in all phases of the design and construction processes. Então, participou em todas as fases aí da construção dos processos de design, né? Produziu layouts, produziu desenhos, criou modelos. Então, verbos de ação, o que você já fez, ensinou, organizou, dirigiu, liderou, right? Olha só alguns exemplos, então. Tá um pouco pequenininho, mas vou falar só overall, né? Só falar um resumo. Mas o que a pessoa fez, né? Então, desenvolveu aí um escopo de atividade, de aprendizagem para a instituição onde trabalhava, né? Avaliou o trabalho dos alunos, liderou projetos de pesquisa, ok? E aí a gente fala da nossa education, não necessariamente nessa ordem, pode ser education primeiro, né? Mas é importante que a gente fale sobre o nosso nível de formação, onde nós nos formamos, sobre cursos extras, né? Pós-graduações, cursos de difusão, cursos de especialização, tudo isso é bem importante. Muito bem. Por exemplo, aqui a gente tem os lugares aí onde a pessoa já estudou, né, e o que ela já estudou. Aqui ela colocou o nome da instituição e depois, o que ela aprendeu, os cursos que ela fez nessa instituição, ok? Outro exemplo, Education, Bachelor of Arts, Early Childhood and Elementary Education é o nome da graduação, ok? This very long. O Grace, aqui eu estou mostrando vários exemplos, ok? Vários exemplos. Então, a gente tem. Se o currículo for muito longo, se é bom ou não. Olha, pessoalmente, eu gostava de manter o meu currículo em uma página. Mas, conforme a gente vai tendo mais experiência, não dá tanto para deixar em uma página. Você pode fazer uma seleção. De novo, é interessante que você foque na posição que você está buscando no momento. Por exemplo, eu já fiz muitas coisas na vida, já trabalhei em muitos lugares diferentes, mas dependendo da posição que eu busco, eu não preciso mostrar alguns cursos e algumas habilidades e alguns trabalhos que eu já tive, porque
não faz sentido para aquela posição, né. Então você pode selecionar, você pode ir editando o seu currículo para cada trabalho que você está buscando, para cada posição que você está buscando, cargo, né. Eu acho, interessante uma página, resumido, né, com tudo completinho, porém, uma página é legal. Nem todo mundo vai ter a paciência de virar a página, certo? Eu sei que é algo tão simples, né, talvez para a gente falar: "Nossa, mas não é tanta coisa assim", mas a gente sabe que as pessoas são muito ocupadas, ok? Hoje em dia a gente vive um momento em que tudo é muito rápido. Então, a meu ver, ok, pessoalmente, acredito que uma página de currículo seja o ideal. Então, de novo, talvez você tenha feito muitos cursos. Eu faço muitos, eu estou sempre estudando, não lembro de um ano em que eu não tenha feito um curso ou uma pós, alguma coisa. Mas dependendo do que eu estou buscando no momento, a minha pós em uma determinada área não vai caber, não vai ser interessante para aquela área, né. Por exemplo, eu trabalho também com língua portuguesa, literatura, eu gosto muito de literatura, estou sempre estudando algo nessa área. Mas quando eu estou buscando uma posição, como profissional de língua inglesa, não sei se é tão interessante assim eu mencionar que eu fiz um curso, sobre, sei lá, literaturas, sei lá, uma literatura de um lugar específico. Não, né, não vai caber ali, certo? Então a gente pode ir tendo essa sensibilidade, né, esse feeling, falando aí um pouco business, né, esse feeling de selecionar essas informações, ok? De acordo com cada posição que a gente busca. Exatamente, Roberto, muito tempo de trabalho, né? Impossível colocar só em uma página. E tudo bem, se tudo aquilo for relevante, por que não, né? Grey 63. Então, veja, eu tenho quase 20, né? Tô chegando nos 20 anos de carreira. E para mim também já não cabe em uma página só. Mas aí a gente pode selecionar, como eu falei, no meu caso, né, porque eu tenho áreas diferentes. Se você achar que tudo que está ali é relevante para a posição que você está buscando, why not, né, não tem problema, ok? Não tem, assim, uma receita fixa. Aqui a gente está falando sobre a estrutura, né, mas o que você quiser colocar, o que você achar que vai ser mais relevante, que vai funcionar melhor para o seu atual momento, é o que vale, ok? Eu gosto de uma página porque, para mim, esteticamente, é legal. E esses currículos que eu mostrei lá no comecinho, com as partes divididinhas, assim, eu gosto, né, eu acho mais bonitinho. Mas nada impede de você colocar mais, ok? No problem. Olha lá, essa pessoa ela já tem, mais cursos, né, então aqui ela colocou basicamente, os cursos acadêmicos mais importantes. Então o bachelor, né, que é a graduação, o master, que é o mestrado, e o PhD, que é o doutorado, ok? No caso, se ela fez outros cursos, não está aqui, veja. Provavelmente fez, deve ter feito uma pós-graduação, deve ter feito um curso de extensão, um curso de difusão, mas não aparece. E tudo bem, ela selecionou, mas também se quisesse colocar não tem problema. Na área acadêmica a gente tem o Lattes, né, e aí geralmente o pessoal coloca o link para o Lattes, e aí lá no Lattes, que é uma plataforma digital também, aí tem todos os cursos, congressos, palestras, aí a gente pode colocar tudo lá, não precisa deixar tudo no currículo, ok? Para outras áreas, não sei se isso funciona também. E algumas informações extras que a gente pode colocar, né. Eu achei essas informações bem legais, colocaria também no meu currículo. Olha só, personal projects, então, projetos pessoais, projetos que a pessoa criou, que a pessoa desenvolveu, né, isso é legal. Na área da educação tem bastante, a gente cria coisas sempre, né. Na educação básica, na educação, né, superior, a gente está sempre criando aí novos projetos, novas coisas, então é interessante colocar um projeto que você tenha pensado, que tenha sido importante para você, e até numa entrevista você falar de algo que você criou,
é diferente, né, você tem um brilho no olhar diferente aí, uma empolgação. E mostra que você é uma pessoa também, proativa, criativa, right? Interests, áreas de interesse. Legal também de colocar no currículo, né. Então, além do que eu faço, o que mais me interessa? O que mais eu poderia desenvolver? E mesmo que não tenha tanto a ver com com a posição atual que você está buscando, são são informações, a meu ver, interessantes também de colocar, que podem acrescentar à empresa, ao grupo, ao trabalho. Como eu disse, né, eu tenho uma ligação forte com a literatura, gosto muito da literatura. Não é sempre que eu vou usar a literatura no inglês, mas eu posso usar, né. Então, talvez para ensinar um vocabulário, eu posso trabalhar um poema, para ensinar uma gramática, eu posso trabalhar aí um trecho, de um clássico da literatura inglesa, norte-americana ou africana, right. Então, eu posso colocar áreas de interesse, né, literatura, poesia, que também faz parte de literatura, what else? Linguística, psicanálise, né, porque tudo está ligado à área da linguagem. Então, cada um na sua área pode ter áreas diferentes também de interesse, que no fundo, né, está conectado. Yes, Roberto. Roberto said something important. In the US, it's important to show hobbies and social roles. Exactly, né? As pessoas perguntam, então, sobre os seus interesses, deu certo. Sobre os seus interesses, né? Sobre os seus hobbies. E social roles, quando você está tentando entrar na faculdade, né. Então, assim, o que você já fez pela sociedade? Então, também tem muita gente que coloca serviços sociais, voluntariado, o que você já fez de trabalho voluntário. Isso serve para currículo acadêmico e para currículo profissional também. É, bem lembrado. Então tudo que você faz, né, de participação aí na sociedade, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, é interessante de colocar no seu currículo, ok? E aí, trouxe para vocês de novo uma fotinho da nossa plataforma, que é o curso Think and Speak, que é o nível B1, onde vocês já começam aí a ter um vocabulário um pouquinho mais, avançado, né, um vocabulário que você já consegue usar aí numa conversa mais profissional, numa conversa que pode chegar aí a um nível um pouquinho mais profissional. Na plataforma da Transfer, a gente tem o Think and Speak, o B1, e também a gente tem o Road to Autonomy, né, o B2, o nível B2. Então a gente está até o nível B2. Eh, os níveis, né, B1, B2, são níveis já considerados intermediários para avançado. Então, não sei se alguém já está fazendo essa trilha. Se não estiver também, não tem problema, vocês chegam rapidinho nela, né? Quem está no começo, tá tudo bem, logo, logo vocês já estão alcançando, esse nível de linguagem. E aí, é uma linguagem que vocês já podem usar para não só para conversas do dia a dia, para conversas, informais, mas que vocês já conseguem ter uma conversa um pouco mais neutra, daqui a pouco um pouco mais formal. E lembrando que o objetivo de aprender um idioma não é atingir um nível formal de linguagem, tá? O objetivo é atingir um nível de comunicação fluida. Isso é o que a gente chama de fluência, ok? Então a gente não busca, uma forma específica, um sotaque específico, jamais, né? O que a gente busca é uma comunicação confortável, é entender e ser entendido, ok? Mas é claro que se você tem um vocabulário mais vasto, se você tem estruturas mais fundamentadas, você vai conseguir ter essa fluidez de comunicação, esse conforto de comunicação em qualquer situação. E aí você pode adequar a sua linguagem, né? É por isso que a gente foca tanto, em algumas teclas. Hi, Jaime. Uma trilha nível C1, nós estamos pensando em uma outra trilha primeiro,
Talvez a gente chegue no C1, vamos ver, né? Dependendo aí da procura, dependendo de outras coisas aí que tem para acontecer, mas seria bem interessante, né? De qualquer forma, com o nível B2, a gente já consegue uma classificação, né, na maioria das universidades, por exemplo, do mundo, né, as empresas, o nível B, B1, B2, ele já te possibilita acompanhar, por exemplo, uma aula acadêmica, uma aula universitária em inglês, né, já te possibilita, ter uma reunião em inglês. Então, você alcançando o nível B1, B2, você já tem as ferramentas necessárias ter esse tipo de comunicação um pouquinho além do básico, um pouquinho além da rotina e do dia a dia, ok? Muito bem. E lembrando que além das trilhas de níveis, nós temos também as trilhas extras, que são muito enriquecedoras, principalmente para vocabulário, né? Eu sei que alguns estão fazendo a trilha do idioms, que já apareceram questões lá na plataforma sobre os idioms. A gente tem a trilha de movies, music, pronunciation, todas elas são incríveis e vão ajudar vocês a alcançarem, né, níveis cada vez mais profundos de linguagem, ok? Bom, só vou dar um spoiler para vocês do que eu selecionei para a gente falar. Não vou começar. Eu sei, Jaime. Jaime falou: eu amo as trilhas extras. Eu sei. Bem sei que nós conversamos bastante na plataforma sobre, né? Depois, na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre cover letter, que é a carta de apresentação, né? Que é esse temperinho aí que geralmente a gente coloca nos currículos em inglês. Nem sempre tem em português, mas talvez, né? Essa moda pegue aqui, porque é importante, é legal também fazer essa cover letter, carta de apresentação. O que eu já vi no Brasil, além da carta de apresentação, foi um vídeo de apresentação. Então, o pessoal também pede um vídeo de apresentação e, inclusive, que a gente pode se basear, né, na cover letter, na carta de apresentação, para fazer o roteiro do nosso vídeo, ok? Mas isso é um assunto para depois. Vou parar de apresentar por enquanto, para a gente conversar mais um pouquinho. Não acabou não, espera aí, gente. Muito bem, vamos lá. Roberto disse assim: But in Brazil, our CV need to put more details than a resume in English. More details, Roberto. Mas você pode colocar mais detalhes no in English também, tá bom? Nada impede. Aqui eu quis fazer uma estrutura básica, tá? Uma estrutura básica dos fundamentos, né? Das informações fundamentais. Mas nada impede de você acrescentar aí o seu temperinho, alright? Muito bem. Case for engineering. Ok. I imagine. É claro que aí eu não sou indicada, né, para falar sobre engineering especificamente. Aqui a gente está falando da estrutura geral de currículo para qualquer coisa, né? Para qualquer área, para qualquer position. Mas cada um sabe da sua área e o que precisa a mais ou a menos para deixar o seu currículo adequado à posição que você está buscando, certo? A Grace said, já estou vendo filmes em inglês e legenda em inglês. Que legal, Grace! Muito bom, parabéns! Gente, essa é uma fase muito legal da nossa aprendizagem, né? Quando a gente se percebe entendendo, se percebe produzindo, é muito bom. Eu lembro dessa sensação, eu fiquei muito feliz, era meu sonho. Quando eu comecei a aprender inglês, era o meu sonho assistir a um episódio, a um vídeo curto, não precisava nem ser um filme, mas in English, e não precisar de legenda, né? E aí eu fui aos poucos. Então, eu lembro que eu assistia várias vezes o mesmo episódio de alguma coisa para conseguir ir entendendo. E aí, uma vez eu consegui, eu fazia com legenda em português, depois com legenda em inglês, depois sem legenda, e fui conseguindo entender. Mesmo perdendo uma palavra ou outra, e até hoje a gente perde, mesmo em português, né? Às vezes a gente perde uma palavra ou outra, tá tudo bem, mas a gente entende o contexto, entende a obra, é incrível mesmo, né? The philosophy is different, Roberto. How come?
How do you mean? Como assim? Tenta colocar um resuminho aí pra gente compartilhar essa informação, tá bom? Mas de qualquer maneira, pessoal, o que eu quis trazer hoje para vocês, era um pouquinho aí, um iniciozinho aí, né, de um Business English, falando um pouquinho sobre montagem de currículo, e depois a gente vai falar um pouquinho também sobre, vocabulário específico de cover letter, para a gente continuar essa ideia. Tudo bem? Muito bem. Quem já fez um currículo em English, além da Nayara, né? A Nayara falou que já fez. Quem mais, além da Nayara, já fez um resume in English? Who else? Ida, hello! Como assim, bye? Você nem disse hello. Good evening. Don't leave me yet. Grace já fez in English. Nice, Grace. I hope you got the position. Tomara que tenha conseguido aí o trabalho que você queria, tá bom? Muito bem. Ida nem chegou, já falou bye bye. Marco também já falou bye bye. But that's all right. Guys, thank you so much for being here tonight. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom estar com vocês novamente. Ok, Ida. Good. Flávio já fez também, legal, muito bem. Então, para a semana que vem, a gente vai falar um pouquinho de cover letter, e aí eu vou deixar um desafio com vocês, tá bom? Vão pensando aí em informações que vocês acham que serão importantes para cover letter, para carta de apresentação, ok? Me too, Jaime. I'm very happy to be back. And thank you so much for being here. I hope you have a great rest of your week and a great weekend. I'll see you guys next Wednesday. Good night, people. Bye bye.